Gálatas, no capítulo 4, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Eu quero começar citando sobre a morte de Jesus, antes de entrar especificamente nessa passagem, quando Jesus ele dá o seu último suspiro e morre, o véu do templo se rasga. Jesus ele passou a ser o nosso sumo sacerdote. Porque antes, para as pessoas se conectarem com Deus, para as pessoas se aproximarem de Deus, elas precisavam fazer isso através de um sumo sacerdote. Só que através do sacrifício de Jesus, nós tivemos livre acesso ao Pai da eternidade. Muitas vezes eu vejo pessoas que gostam muito de pedir oração. E pedir oração é bom, mas melhor ainda é a gente ter intimidade com Deus. Porque às vezes a pessoa tem o desejo da oração, da comunhão, mas ela não se esforça para buscar intimidade. Então nós precisamos não só pedir para que outros intercedam pelas nossas vidas, mas que nós venhamos ter uma profunda intimidade com Deus, porque o que aconteceu na cruz foi algo muito profundo, muito sublime, muito forte, muito grande para a gente ter uma intimidade superficial ou para a gente ter uma intimidade rasa com Deus. Mas que através disso que venhamos pensar se estamos fazendo pouco ou se podemos fazer mais um pouquinho para Deus, para se aprofundar mais nele, para realmente alcançar a intimidade que o Pai deseja de nós. E que não venhamos pensar também que o outro é melhor que a gente, que alguém é melhor que você. Busquemos também pela presença de Deus. Muitas vezes a gente olha para a pessoa do lado e pensa, ele tem uma intimidade maior com Deus. Ah, eu queria ser igual a ele. Mas não sejamos iguais a ninguém. Cada apóstolo de Cristo tinha um propósito na terra. Cada apóstolo de Cristo tinha um significado no reino de Deus e eles cumpriram esses propósitos. E o Senhor tem falado muito comigo a respeito de propósito. Porque a gente não tem que ser igual a ninguém. Esses dias eu compartilhei no meu canal algo que o Senhor me falou através dos meus lápis de cores. E de repente o Senhor começou a falar em meu coração. Você é como uma cor. E outra pessoa tem outro tipo de cor. E um desenho, quando a gente vai pintar um desenho, cada parte de um desenho tem uma cor determinada. Assim é o reino de Deus. Cada pessoa tem um propósito determinado no reino de Deus. O sol é de uma cor específica. O céu é de outra cor específica. E às vezes a gente se sente, por exemplo, a cor branca, que muitos pensam que não serve para nada. Tem gente que pensa que não serve para nada no reino de Deus, que não tem valor, que não tem um propósito. Afinal de contas, para que serve o branco? E eu até perguntei para Deus, tá bom, Senhor, mas e o branco, né? Para que ele serve? Porque tem gente que se sente como branco. E o Senhor falou comigo, branco, muitas vezes em um desenho a gente precisa fazer um sombreado. E com a cor branca é exatamente para isso. Muitos usam a cor branca para fazer sombreado no desenho, para fazer uns detalhes específicos que só dá para fazer com a cor branca. Então você tem uma importância, não se sinta insignificante, você tem um propósito, você tem um chamado. Desde o ventre o Senhor te conheceu. E não para ter uma vida morna,
uma intimidade superficial, não para apenas ir para a igreja, sentar no banco, ouvir a mensagem e voltar para casa do mesmo jeito, mas para que através de você vidas sejam alcançadas, que você seja um pontinho brilhante no meio da escuridão, que você seja a luz na vida de alguém. Jesus, ele passou por muitas dificuldades. Ele se tornou homem, sentiu dores, e as piores dores ele sentiu. Mas em todas as coisas ele venceu, e ele promete que nós também venceremos. Não pense que você não vai conseguir vencer, ou superar, ou ser aquilo que o Senhor quer que você seja, e talvez Deus já tenha usado alguém para falar com você, que Deus tem uma grande obra na sua vida, que Deus tem algo lindo a fazer através de você, e você pensa, mas como isso vai acontecer? Quando Jesus ele escolheu Pedro e cada um dos outros discípulos, nenhum deles tinha qualquer experiência com o Evangelho. Nenhum deles tinha, como que eu posso dizer? Eles não tinham expectativa a não ser a vida que eles tinham. Pedro, por exemplo, era um pescador, mas Jesus viu algo bom em Pedro e o chamou, e fez dele um pescador de homens. Então, todos nós temos uma importância, todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito. E durante a nossa busca pela intimidade com Deus, muitas vezes nós vamos perceber que parece que nós não estamos sentindo a presença de Deus. Você vai orar e vai pensar, será que Deus ouviu a minha oração? Mas a gente vive pela fé, né? A gente não vive por aquilo que é material, mas por aquilo que os nossos olhos eles não enxergam, por aquilo que é invisível, mas que nós sabemos que é real. Então não é sobre só sentir, e não é sobre também ser uma boa pessoa. Então eu ser uma boa pessoa ou não, não é isso que vai me fazer ser salva. É claro que as minhas obras, elas terão consequências, né? E naquele grande dia eu terei que prestar contas sobre as obras que eu fiz aqui na terra. Eu terei que entregar aquilo que o Senhor me deu, eu terei que devolver, né? O que eu fiz com algum talento específico que o Senhor me deu? O que eu fiz com algum dom específico que o Senhor me deu? Será que eu enterrei? Ou será que eu devolvi? Será que eu vou conseguir devolver para o Senhor com lucros? Então eu vou dar conta, né? E a Bíblia fala que nós receberemos galardões, né? Que são as recompensas, segundo as nossas obras. Mas não significa que eu, sendo uma boa pessoa aqui, que eu vou ser salva. Mas sim a minha comunhão com o Eterno. O meu propósito de vida com Ele. Se Ele é o centro do meu universo, se eu estou no centro da vontade dEle. Nós percebemos que há diversas pessoas que são pessoas muito, muito boas, mas que muitas vezes não herdarão o reino dos céus. Porque mesmo sendo tão boas, elas não têm o principal, que é Cristo. E a salvação só acontece por meio de Jesus. Então não é sobre ser uma boa pessoa, mas é sobre ter uma comunhão verdadeira com Deus. E no livro de Gálatas, Paulo ele alerta muito a respeito do Evangelho da verdade, o Evangelho genuíno, o único e verdadeiro Evangelho. E ele alerta as pessoas da Galácia a não aceitarem outro tipo de evangelho, a estarem atentas quanto aos falsos ensinos, aos falsos mestres. E hoje a quantidade de ensinos contrários à palavra de Deus chega a ser absurdo, porque muitas pessoas estão denegrindo o evangelho da verdade ou ensinam aquilo que elas sentem, não aquilo que está escrito. Pregam muitas vezes na emoção, mas não pregam a verdade, o evangelho genuíno de Jesus, que requer renúncia, que requer santificação, que não é só água com açúcar, que não é um evangelho doce, mas que é um evangelho sofredor,
Só que todo esse sofrimento vai ter uma recompensa. Então, que estejamos atentos aos falsos ensinos, atentas, né? Especificamente porque aqui só tem menina. Que possamos ser meninas espirituais. E como ser espiritual? Pensando nas coisas que são de cima, tendo intimidade com Deus, para poder discernir aquilo que é bom e aquilo que não é. Só tendo intimidade com Ele a gente vai conseguir. Só tendo estudo, só com Bíblia a gente vai conseguir discernir o que é verdadeiro e o que não é. Só estudando a palavra de Deus, orando, se consagrando. A intimidade com o Senhor vai fazer com que você consiga discernir. No capítulo 1, no versículo 10, Paulo fala sobre agradar a Deus, que ele não está na terra para agradar aos homens. Não estamos aqui para massagear o ego de ninguém. Não estamos aqui para seguir a direção do mundo. Se agradar a Deus significa ter que ir na contramão, então eu vou na contramão. Se agradar a Deus significa que eu vou ser chamada de quadrada, então eu vou ser quadrada. E a cidade, a Nova Jerusalém, é quadrada, né? João descreve a cidade como quadrada, né? Então, eu serei feliz sendo quadrada. Porque agradar o homem é muito bom, receber um elogio, mas se isso significa desagradar a Deus, eu preciso ter o controle das minhas emoções e aprender a dizer não para o mundo. Porque o que eu perco nessa terra é muito pouco com o que eu posso perder na eternidade. O que eu tenho aqui é muito pouco comparado à eternidade. Eu não quero destratar ninguém, mas eu também não posso seguir a mesma direção de uma pessoa que está indo por um caminho de perdição. Mas, pelo contrário, eu preciso tentar influenciar aquela pessoa para andar no mesmo caminho que eu. Muitas vezes o Senhor, Ele quer algo da nossa parte, algo determinado da nossa parte, e nós queremos ir para outra direção, porque pensamos que o fardo do Senhor muitas vezes é pesado para a gente carregar. Eu já passei por isso. Então, nós precisamos entender que tudo o que o Senhor Ele quer para nós, tudo o que o Senhor Ele exige de nós, não é para o nosso mal, não é para que venhamos perecer, mas para que venhamos viver o melhor dessa terra. E para viver o melhor dessa terra é só através da vida que o Senhor preparou para nós. O Senhor, Ele tem algo maravilhoso na vida da Yasmin, da Cindy, da Ninha, da Beth, da Nicole, da Emily, da Suelen. E eu sei que parece difícil muitas vezes aceitar o que Deus tem para nós, mas já pensou quando a gente chegar naquele grande dia e estiver diante de Deus e Ele olhar para você e dizer: vinde, filha amada, minha filha bendita, porque a palavra diz que Ele dirá: vinde benditos de meu Pai para o reino que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo. Já pensou ouvir isso do Senhor e saber que você fez o que tinha que fazer, que você fez o que o Senhor mandou, mesmo que tenha doído, mesmo que muitas vezes você tenha se machucado, naquele dia você vai saber que valeu a pena. E entender a vontade do Senhor para as nossas vidas muitas vezes leva um tempo, porque às vezes ficamos perdidas, né? O que o Senhor quer de mim? Só que eu acredito que o Senhor revela todas as coisas para os seus filhos, conforme vamos caminhando com Ele. O Senhor há de revelar, sim, para você o seu propósito, se realmente é isso que Ele quer de você. Ele há de revelar para você ou através de outras pessoas, usando outras pessoas para falarem com você, ou você muitas vezes já sabe, mas você está relutante. Só que creia que o Senhor, Ele tem sempre o melhor para você, para as nossas vidas. E como Paulo disse, que seja tudo para a glória de Deus, que seja tudo para agradar ao Senhor.
Receber um elogio de alguém é muito bom, mas muito melhor é ser elogiado por Deus. No capítulo 6, no versículo 9, Paulo ele vai dizer assim: não nos cansemos de fazer o bem. Eu coloquei só uma parte do versículo. Porque havemos de colher aquilo que fazemos aqui nesta terra, né? E muitas vezes eu já pensei, meu Deus, eu fui tão boa com aquela pessoa e não recebi nada em troca. Ou a pessoa foi muito má comigo. Como eu posso continuar sendo boa? Só que ser um filho de Deus é isso. É você fazer o bem sem esperar nada em troca. Porque é fácil a gente fazer o bem para as pessoas que nós amamos e que nós sabemos que vão nos devolver um obrigado, um abraço. Mas e aquela pessoa que é um estranho, uma estranha, ou muitas vezes não gostamos, mas que nós precisamos agir como um filho de Deus e amar a pessoa mesmo sendo difícil, porque foi isso que Jesus fez na cruz, porque nenhuma de nós merecia e mesmo assim ele foi lá e se doou. Então nenhum merece, né? Porque a graça é um favor imerecido. Ninguém merece. Quem é digno, né? A não ser Jesus, digno de todas as coisas. Então eu preciso fazer o bem, mesmo que isso não me traga o bem de volta da pessoa que eu fiz. Mas eu sei que tudo está guardado lá no céu. Não sei se lá no céu tem um caderninho lá em que os anjos anotam. Será que tem, gente? Que aquilo que eu plantar, eu vou colher na mesma medida. Acho que sim, eu também acho que tem um caderninho lá, ou um livro lá em que eles anotam tudo. Eu sei que eu vou colher na mesma medida, então que nós não venhamos nos cansar de fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Porque se somos filhos de Deus, precisamos agir como filhos de Deus. No capítulo 4, que foi a passagem que eu li no início, do versículo 4 ao 7, fala sobre sermos herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Eu até coloquei aqui o que eu acabei de falar para vocês. Haja como um filho de Deus, não como um servo do maligno. Pensai nas coisas que são de cima. Não perca a fé, mesmo quando tudo parecer incerto. Ser um herdeiro de Cristo não significa uma vida fácil aqui, mas significa que iremos herdar todas as coisas. E sobre não perder a fé, mesmo quando tudo parecer incerto, eu vou citar um exemplo para vocês, que é o exemplo de João Batista. Eu gosto muito da passagem de João Batista, porque João Batista, Jesus falou que dos nascidos de mulher não existe ninguém maior do que João Batista. João Batista, ele não tinha medo de falar a verdade. Ele falava mesmo. Mas ele falava, ele não massageava o ego de ninguém. Ele falava a verdade e não estava nem aí se iria machucar, porque ele queria pregar o evangelho que ele precisava pregar. E ele antecedeu o caminho de Jesus, né? O caminho do Messias. Jesus não havia ainda iniciado seu ministério, ele foi o antecessor. Quando João Batista ele foi preso, a Bíblia não fala que Jesus foi visitar João Batista na prisão. João Batista sai de cena e entra Jesus. Tentaram parar a palavra da verdade, né? Tiraram João, mas chegou Jesus. Quando ele vai preso, a palavra fala que ele envia 2 discípulos a Jesus. E ele pede para os discípulos perguntarem assim para Jesus: És tu mesmo que haveria de vir ou esperamos outro? Eu entendo que com essa pergunta, João ele estava um pouco com dúvida e pensando, será que é Jesus mesmo que chegou? Será que tudo que eu fiz valeu a pena mesmo? Será que tudo que eu preguei, será que teve realmente algum propósito? Será que eu fiz tudo certo? Será que realmente o Messias chegou? E quando esses 2 discípulos perguntam isso a Jesus, Jesus responde de volta e diz assim: avisem para João Batista
que os mortos estão ressuscitando, que os cegos estão enxergando, que os coxos estão andando. E os discípulos devolvem a palavra para João, e eu imagino que ele deve ter se alegrado, deve ter pensado. A palavra não diz, né? Mas a gente imagina, principalmente mulher. Como mulher gosta de imaginar. Imagina o João recebendo aquela mensagem, se alegrando ali naquela prisão, mesmo sabendo que iria ser morto. Glória a Deus! Tudo valeu a pena. Toda a pregação, todo o evangelho que eu ousei pregar valeu a pena. O Messias chegou. É Ele mesmo. Jesus chegou. E Ele morreu. Só que ele não perdeu a fé. Por um momento, ele ficou um pouco balançado, um pouco com dúvida. Será que é ele mesmo? Mas Jesus tirou as dúvidas de João Batista. Fica firme. A nossa vida ela não vai ser fácil nunca. Muitas vezes pensaremos que estamos sendo tratados com injustiça pelo mundo, mas enquanto estivermos aqui, haveremos de lutar contra as injustiças, porque João foi preso por pregar a verdade. Paulo também sofreu tantas prisões por simplesmente falar do evangelho genuíno, o evangelho que ele conheceu. Então a vida nunca vai ser fácil, mas que a gente não perca a nossa fé. E o que eu acho de mais lindo que nos espera na eternidade é sobre receber um novo nome. Saindo um pouco do livro de Gálatas, e depois eu vou voltar de novo no livro de Gálatas, em Apocalipse 2, no versículo 17. Eu vou ler só uma parte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O Senhor, Ele nos promete um novo nome. E em vários momentos da Bíblia, nós vamos perceber que várias pessoas tiveram seus nomes alterados. Alguns exemplos são Abraão, que se chamava Abrão, Sara, que se chamava Sarai, Saulo, que é o nosso principal personagem dessa mensagem, Paulo, que se chamava Saulo, e um novo nome. De tudo aquilo que o Senhor nos promete, essa parte sobre receber um novo nome me chama muita atenção. Porque um nome é sobre uma identidade, né? As pessoas te reconhecem pela sua identidade, pelo que você é, né? Pelo teu nome, pela história que tem o teu nome. E eu vou citar um exemplo para vocês. Quando o casal adota uma criança, muitos decidem trocar o nome da criança. Por quê? Principalmente se for uma criança que sofreu muito, que sofreu maus tratos, que passou por negligências. Eles querem trocar o nome da criança, que é para a criança esquecer um pouco a história que ela passou. Então, através de um novo nome, eles acreditam que a criança vai se sentir melhor tendo um novo nome. É como se começasse uma nova história para aquela criança, porque eles querem que a criança esqueça o passado. E é exatamente isso que Deus ele vai fazer com a gente na eternidade. Um recomeço, em que as coisas velhas vão ficar todas para trás. A história será reescrita, começará uma nova era. E lá no céu, essa história só vai ter alegria. E eu quero compartilhar com vocês um texto que eu fiz hoje enquanto eu estudava essa mensagem. Deus concedeu a Saulo um novo nome. Saulo, o que mandava matar, passou a ser Paulo, o apóstolo de Cristo. Não mais servo do maligno, mas filho e herdeiro de Deus. Sofreu incontáveis provações, prisões, torturas,
Passou necessidades, sentiu frio e solidão, mas em todo tempo levou a sua cruz como bom soldado de Cristo. Com um novo nome, passou a ter uma nova identidade. Não somente isso, mas sabia que no final da corrida, a coroa da vida o aguardava. Nós também somos herdeiros da glória juntamente com Jesus. E ao entregar nossas vidas a Ele, também passamos a ter uma nova identidade. E um dia, na eternidade, também será concedido a nós um novo nome, um novo céu e uma nova terra. Mas aqui, neste mundo passageiro, seremos perseguidos, mas não desamparados. Seremos abatidos, mas não destruídos. Na eternidade, um novo nome marcará uma vida que foi redimida e salva. A nossa história já foi escrita com um final feliz. O início foi o teu nascimento, o meio é o teu presente e o final será com Cristo. Que Deus abençoe vocês, meninas.